Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Na meditação anterior, falávamos de saber perdoar aqueles que nos pedem perdão. E anunciávamos que esta meditação que agora começamos trataria de saber perdoar aqueles que não nos pedem perdão. Olha, no final do Sermão da Montanha, que é como que um compêndio da pregação de Cristo, está entre os capítulos 5 e 7 do Evangelho de São Mateus. O evangelista diz que quando Jesus acabou de falar, a multidão ficou vivamente impressionada com a sua doutrina. E não era para menos, como fica patente pelo ensinamento que vamos meditar agora. Tendes ouvido, são palavras de Jesus, que foi dito: amarás a teu próximo e poderás odiar teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Na meditação anterior recordávamos que devemos perdoar os que nos ofendem quando dão sinais de arrependimento. Agora ouvimos Nosso Senhor mandar-nos perdoar também aos que, sem ter arrependimento nenhum, nos ofenderam ou estão nos perseguindo e maltratando. Qualquer um dirá: isto é superior a minhas forças. Eu direi: é mesmo, concordo, e acrescentarei que a Igreja diz a mesma coisa. Veja o Catecismo. Diz assim: esta exigência crucial do mistério da aliança, perdoar os inimigos, é impossível para o homem, mas tudo é possível a Deus. Em outro ponto diz: só o Espírito Santo pode fazer nossos os mesmos sentimentos que teve Cristo Jesus. Esse amor que ama até o extremo do amor. E ainda acrescenta: o perdão dá também testemunho de que em nosso mundo o amor é mais forte do que o pecado. Os mártires de ontem e de hoje dão esse testemunho de Jesus. O máximo exemplo do perdão dos inimigos foi dado por Cristo na cruz. Depois de ter sofrido em silêncio injustiças, brutalidades de toda espécie, torturas horríveis, físicas e morais, Nosso Senhor pediu: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. São João Paulo II, meditando este mistério, comentava: crer no Filho crucificado significa crer que o amor está presente no mundo e que este amor é mais forte do que toda espécie de mal em que o homem, a humanidade e o mundo estejam envolvidos. Com a força de Cristo e o dom do Espírito Santo, os discípulos de Jesus foram capazes de atingir esse cume supremo do amor. Desde o primeiro mártir, que foi o diácono Santo Estevão, que morreu rezando de joelhos: Senhor, não lhes leves em conta este pecado. Até a incontável multidão de homens e mulheres, jovens, velhos e crianças, que em todos os tempos morreram entre torturas, perdoando seus carrascos e orando por eles. Estes são, diz de uma maneira poética o livro do Apocalipse, os que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Com Jesus, o impossível se torna possível. Vamos meditar então as palavras de Jesus sobre o perdão dos inimigos, citadas no começo desta meditação. São 3 frases breves. Primeira: amai os vossos inimigos. Já falamos de que amar é querer. Não consiste em sentir, e que os sentimentos e emoções muitas vezes escapam ao nosso domínio. Amar é querer o bem do outro, amigo ou inimigo. Vamos ver alguns exemplos.
São Paulo, perseguido de morte em Jerusalém e preso em Cesareia Marítima, isso se lê no final dos Atos dos Apóstolos, foi apresentado diante do procurador romano Pórcio Festo e do rei Agripa, seu convidado. Paulo fez a sua defesa com a serenidade e a têmpera da fé. Festo, o romano, impressionado, disse-lhe: "Estás louco, Paulo?" E o apóstolo, dirigindo-se ao rei Agripa: "Crês, ó rei, nos profetas? Bem sei que crês." Disse então Agripa a Paulo: "Por pouco não me persuades a me fazer cristão." Respondeu Paulo: "Provera Deus que por pouco ou por muito, não somente tu, mas também quantos me ouvem, se fizessem hoje tal qual eu sou, à exceção destas correntes." O maior desejo de Paulo era que até os seus juízes e inimigos recebessem o benefício da fé. São Pedro, por seu lado, exortava assim os discípulos ameaçados por uma terrível perseguição, a perseguição de Nero: "Não pagueis mal com mal, nem injúria com injúria. Ao contrário, abençoai, pois para isto fostes chamados, para que sejais herdeiros da bênção de Deus." Nos nossos dias, o arcebispo vietnamita Francisco Xavier Van Thuan, acusado falsamente, esteve preso pelos comunistas a partir de 1975 durante 13 anos, 9 deles numa cela, isolado. Quase no final do cativeiro, o carcereiro, admirado pela sua bondade, lhe perguntou: "Mas o senhor nos ama verdadeiramente?" "Sim, eu os amo sinceramente. Mas nós o tivemos preso durante tantos anos sem julgá-lo, sem condená-lo, e o senhor nos ama. É impossível, isto não é verdade." E respondeu: "Estive muitos anos com vocês. Você viu que isto é verdade." Retruca o carcereiro: "Quando for libertado, não vai mandar seus fiéis incendiar as nossas casas e matar as nossas famílias?" "Não. Mesmo que você queira matar-me, eu o amo." "Mas por quê?" "Porque Jesus me ensinou a amar a todos, mesmo aos inimigos. Se eu não o fizer, não sou digno de ser chamado cristão." E o carcereiro retruca: "É muito bonito, mas muito difícil de compreender." Segunda coisa: fazei o bem aos que vos odeiam. Já lembrávamos que querer bem é amar. Vale a pena ilustrá-lo também com alguns exemplos. São José Maria Escrivá, o fundador do Opus Dei, durante a Guerra Civil Espanhola, que durou de julho de 1936 até abril de 1939, foi perseguido pelos comunistas e os anarcos-sindicalistas, como acontecia com todos os sacerdotes, e se refugiava onde podia em constante perigo de morte. Sofreu inúmeras penalidades que eu descrevi em parte em outra obra, que tem o título O Homem que Sabia Perdoar. Depois da guerra, no ano de 1941, teve que tomar um táxi em Madrid e conversou cordialmente com o taxista, frisando a beleza da concórdia e da união entre as pessoas, nas famílias. O taxista estava calado, carrancudo. No fim perguntou: "Onde é que o senhor esteve durante a época da guerra?" "Em Madrid", respondeu-lhe o sacerdote. E o outro, de uma maneira áspera, disse: "Que pena que não o tenham matado." O padre José Maria perdoou, e para que visse que não lhe guardava rancor, tirou todo o dinheiro que trazia no bolso e entregou-lhe. "O senhor tem filhos?" Vendo fazer um gesto afirmativo, acrescentou: "Fique com o troco. Compre uns doces para os seus filhos." Voltemos agora ao arcebispo vietnamita Van Thuan. Vale a pena ouvir outra parte do seu relato. "Uma noite veio-me um pensamento. François,
ele falava também francês. Tu és ainda muito rico, tens o amor de Cristo no teu coração. Tens o amor de Cristo. Ama-os como Jesus te ama. No dia seguinte comecei a amá-los, isto é, a amar Jesus neles, sorrindo, trocando palavras gentis. Comecei a contar-lhes histórias das minhas viagens ao exterior, de como vivem os outros povos, a economia, a liberdade, a tecnologia. Isso estimulou a curiosidade dos guardas e incitou-os a perguntar-me muitas outras coisas. Pouco a pouco nos tornamos amigos. Queriam aprender línguas estrangeiras, francês e inglês. Os meus guardas se transformaram nos meus alunos. A atmosfera da prisão mudou muito. A qualidade do nosso relacionamento mudou muito. Até com os chefes da polícia. Quando viram a sinceridade do meu relacionamento com os guardas, não só me pediram para continuar a ajudá-los no estudo de línguas estrangeiras, mas ainda me mandaram novos alunos. Isto é o que São Paulo chama vencer o mal com o bem. Mas talvez você pergunte, e a justiça? Onde está a justiça? Onde fica agindo assim? Será que agir como esses homens de Deus não é uma tolerância passiva com a injustiça? Então eu vou deixar que nos responda São João Paulo II. Diz, é óbvio que a exigência de ser tão generoso em perdoar não anula as exigências objetivas da justiça. Em nenhuma passagem do Evangelho o perdão, nem mesmo a misericórdia como sua fonte, significa indulgência para com o mal, o escândalo, a injúria causada ou o ultraje feito. Como esclarecia Santo Agostinho, é preciso combater o erro, mas amar o que erra. Ou seja, uma coisa é amar e perdoar a pessoa, e outra coisa seria deixar que a injustiça ficasse triunfante e impune, sem que haja, como diz o Papa, a reparação do mal e do escândalo, o ressarcimento do prejuízo causado, a satisfação pela ofensa feita. São palavras de João Paulo II. Sempre, porém, o amor cristão acompanha e vivifica a justiça, evitando o ódio e o espírito de vingança. Terceiro, orai, lemos no Catecismo, pelos que vos maltratam e perseguem. O Catecismo citando palavras do próprio Cristo. Eu volto agora ao exemplo de São José Maria. Nos anos prévios à Guerra Civil Espanhola, a perseguição religiosa avançava na Espanha de uma maneira crescente. Muitas igrejas foram queimadas, padres e leigos católicos torturados e mortos. Quase todos os dias São José Maria era insultado pela rua ou ameaçado. Em 18 de setembro de 1931, anotou em seus apontamentos íntimos: tenho de agradecer ao meu Deus uma notável mudança. Até há pouco, os insultos e as chacotas que, por ser sacerdote, me dirigiam desde a vinda da República, antes raríssimas vezes, tornavam-me violento. Decidi rezar por eles uma Ave Maria à Santíssima Virgem quando ouvisse grosserias ou indecências. Assim o fiz. Custou-me. Agora, ao ouvir essas palavras ignóbeis, via de regra, fico comovido, considerando a desgraça dessa pobre gente que, se procede assim, julga fazer uma coisa boa porque, abusando da sua ignorância e das suas paixões, a fizeram crer que o sacerdote, além de ser um parasita vadio, como diziam os comunistas, é seu inimigo, cúmplice do burguês que o explora. A isso ele chamava devolver as injúrias, responder melhor às injúrias, apedrejando com Ave-Marias. Estivemos falando nesta meditação do perdão dos inimigos, daqueles que, como diz Jesus, nos querem mal, nos maltratam, nos perseguem e não se arrependem.
Sob essa luz, releia de novo, nem que seja por cima, o capítulo, a meditação anterior. Reveja. Talvez Deus o ajude a abrir os olhos e perceber que para praticar o perdão cotidiano, no convívio familiar, no trabalho, no trânsito, na vida ordinária, a nossa misericórdia tem que ser bem maior. Peçamos a Deus e procuremos compreender mais a fundo o que é imitar Cristo e tornar a vida amável.